Olá, vamos lá dar início a mais uma aulinha de Páscoa, que tá muito fofa essa menininha, com esse cupcake com orelhinhas. Esse tecido aqui que eu estou usando é o tecido rústico, tá bom? Esse aqui é o da Estilotex. Ó, vou fazer ela no tomzinho branco também, como da outra coelhinha que a gente já fez, por ser um tomzinho assim no bege, tá? Num tomzinho mais escurinho, né? Então, vou jogar o branco aqui também, pra fazer o fundo dela, tá? Então, eu vou preencher aqui essas duas orelhinhas e paro pra gente fazer a sombra junto. Não tem segredo, tá? Pra preencher, ó. Eu estou usando aqui o branco misturado com a minha misturinha, tá bom? A misturinha que é o diluente e o aquarela silk. Ó, gosto de misturar para entrar melhor, mais rápido na trama, tá? Mas se você quiser fazer ele com um branco puro, fique à vontade. O seu branco está molinho, mas mesmo o meu estando molinho, principalmente quando eu vou fazer fundo, sabe? Eu gosto de misturar aí a minha tinta com a misturinha. Então, aqui eu vou preencher toda a minha orelhinha. E já paro pra gente fazer a sombra junto. Preenchidinho. Agora, eu vou vir com o caque. Essas tintas aqui da sombra, vou usar pura, tá? Caque e o cinza. Vou vir aqui, primeiro com o meu caque, pego um pouquinho de tinta e vou começar a fazer aqui a minha sombra. O caque já combina, né, com o fundo aqui do tecido. Ó, eu vou vir aqui um pouquinho. Esfumo. Aí, pego mais um pouquinho, coloco aqui pra fazer aquela sombrinha de lei, né? Ó.
bem esfumadinho, tá? E mesma coisa, vou vir com cinza, mesmo lugar. Umas misturinhas de cores que fica muito boa, né? Umas misturinhas de cores que fica linda, né? Eu amo essas misturas. Sempre esfumando bem. Pincel com cerdas longas, tá? Ó, não tá curtinha, ele tá aparado, mas não tá curta, tá? Pra gente ter um movimento melhor das cerdas no tecido pra fazer o esfumo, né? Pra esfumar melhor, certo? Então, sempre que for esfumar, o pincel tem que ter pelinhos. A gente faz com um pincel curtinho, fica manchado. Fechar aqui por enquanto, essas tintas. Agora, vou preencher todo o rostinho, tá? E paro pra gente ir fazendo a sombra junto.
preenchidinho, vamos lá pra sombra. Sempre faço por parte, tá? Pra ir fazendo aí com carinho. E a gente não ir sombrear com a tinta seca, né? Se a gente preenche todo o nosso desenho de fundo, para depois vir com a sombra, a gente acaba fazendo um sombreado mais seco, né? E não fica tão esfumadinho, sabe? Então, sempre bom ir fazendo por parte, quando é um desenho grande, né? Ó, vou pegar um pouquinho de branco aqui, só pra dar uma esfumadinha. E lembrando, quem quiser adquirir a apostila de Páscoa desse ano, 2026, que são essas aulinhas aqui, me chama lá no WhatsApp, tá? Vou deixar o meu contato aqui na descrição e aqui no vídeo, tá? Então, você me chama lá para adquirir a apostila, que tá um mais lindo que o outro, esses projetinhos. Ó, venho aqui embaixo da orelhinha, da pontinha da orelha, ó. Esfumo. Vim aqui, ó, contornei toda essa parte e esfumei acabando em nada. E aqui, eu também esfumo acabando em nada, pra lá e pra cá, ó. Essa parte eu vou deixar suave, tá? Que aqui vai ser luz, então, a gente já vai deixando essa parte mais suave. Aqui, ó, eu venho com a sombrinha, acabando em nada, mais distante, um pouquinho distante afastado do contorno, tá? Aí, vamos agora aqui no olhinho. Vou sombrear aqui a sobrancelhinha dela, ó. Tiquinho de nada de tinta, tá? A sobrancelha desse lado está embaixo do laço. Então, tá escondidinha. Aqui embaixo do narizinho. Ó, esfumo, deixo um pedacinho aqui, ó, tá? Esfumei aqui, acabei em nada. Esfumei aqui, acabei em nada. São os pontinhos de luz. Ó, aqui eu vou puxar uma sombra, ó, distante aí do nosso contorno. Embaixo do coraçãozinho. Fofo, né? Uma graça esse coraçãozinho. Ó, dou uma estendidinha. Agora venho com cinza.
pouquinha tinta, tá, ó. Pelinho de pincel. De vez em quando eu venho aqui no paninho, tiro o excesso do pincel. Lavei meu pincel, vou secar bem sequinho. Sequinho e limpinho, eu venho fazendo um esfumadinho, ó. Pra tirar algumas manchinhas que ficam e pra unir melhor, né? O nosso fundo esfumado com o branquinho, ó. Aí, pego um pouquinho do branco e dou uma acentuadinha. Chique. Agora, vamos aqui para a parte de baixo. Vou fazer agora as duas patinhas, essa e essa, só não aqui no meio, que vai ser outro tom, tá? Então, vou preencher logo elas duas. E já paro pra sombra.
preenchido, vamos para a sombra. Buchinho. Buchinho saliente. Ó, lavei meu pincel e já vou fazer um esfumadinho aqui, senão vai ficar muito escuro. Então, eu pego um pouquinho do branco e já faço uma luz. Vou fazer logo esse lado, depois eu faço com cinza. Ó, passei uma sombra aqui, um esfumado, mas a sombra mesmo é aqui desse lado, tá? Puxa pra cá, ó. Aqui também, ó. A divisãozinha da perna. Vou lavar aqui o pincel. A divisãozinha, né, do pezinho com a perna. Aí, aqui eu venho, faço um contorno e esfumo. Acabando em nada, ó. Vou lavar o pincel. Venho com branco. Acentuar essa parte aqui, ó. Chique. Agora, vou vir com cinza.
Vou levar o pincel novamente. Sujeirinha de branco novamente, ó. A gente vai fazendo a sombra e vai fechando, né, ó. Então, a gente vem e abre novamente. Agora, vamos pro buchinho, preenchê-lo. Vamos lá pra sombra. Gostei de pintar nesse tecido, nunca tinha pintado nele. Esse é o Cru 4201 da Estilotex. Esse eu comprei lá no site da Encance Cores. Ó, aqui no pescocinho, vou passar na parte de baixo. Isso.
Gostei de pintar nele, gostei de pintar naquele outro também, que é o bege. Aquele outro lá que eu fiz a outra coelhinha é da Ibirapuera. Esse aqui da Estilotex. Aqui a sombra, eu vou descer igual eu desci aqui, afastadinha do contorno, tá? Aqui eu venho um pouquinho, ó. Isso. Tiro o excesso no paninho. Isso. Essa sombra é pra dentro, essa sombra é pra fora. Agora aqui embaixo. Gente, Vi tá nervoso lá. Ó, coraçãozinho. Gracinha, né? Esse coração. Fofito. Ó, aqui vai ser a manchinha, onde tá o risquinho. Perdi todos os risquinhos. Eu vou pegar o desenho pra riscar novamente. Olha, gente, não tá ficando uma fofucha do mundo. Agora eu vou vir com o cinza. Esse tom aqui é bem legal, eu uso ele pra fazer coelhinho, eu uso ele pra fazer boneco de neve. Também fica legal. Uso bastante esse tom, viu? Caque com cinza e sépia. O sépia a gente vai passar depois. Aqui eu dei uma subidinha, ó, com a sombra. Vou lavar o pincel. E vamos esfumar.
Pincelzinho limpo, seco. Esfuma. Agora um pouquinho todo branco. Agora, vem com o sépia. O sépia, bem pouquinho, tá? O pincel tá limpo e seco. Ó, lavei, porque eu usei o branco, né? Então, lavei o pincel. Então, ele está limpinho e sequinho, tá? Vamos pra terceira sombra. Ó, pouquinho sépia, gente, tá? Bem tiquinho. Não, pra não pesar muito o sépia aqui, tá? Ó. Lavei de novo o pincel. Aqui eu puxei bastante, então eu vou esfumar com o pincelzinho limpo, ó. Tá? Não vai ficar manchado. Ó, passei nesse cantinho, agora eu vou passar nesse cantinho. E esfumo, acabando em nada, ó. Eu não fiz toda essa volta como eu fiz com o caque e o cinza. Coloquei aqui, esfumei, coloquei aqui e esfumei, acabando em nada. Tá vendo? Aqui ficou mais suave. Pontinho de sombra mais no cantinho, ó. Tá? Vou limpar o pincel pra eu poder esfumar essa parte, ó. Aqui também, ó, acaba em nada. Deixo a parte mais escura pros cantinhos.
lavar o pincel. Ó, lavei o pincel e estou dando mais uma esfumadinha aqui pra dar mais pontinho de luz, tá? Ó. Aí vem, já aproveito o pincel limpo e seco e já faço um esfumadinho, ó. Passar na sobrancelhinha também, ó. Tisquinho de nada. Ó, sépia. Pego um pouquinho, quando eu vejo que peguei muito, tiro o excesso para poder esfumar. Ó, aqui eu vou acentuar mais esse cantinho, ó. E subo esfumando, ó. Não vou contornar como eu fiz com o cinza. Venho lá no meu cantinho, ó, e esfumo. Trisquinho. Senão vai ficar muito escuro, tá? Ó, limpei meu pincel. Isso. Agora eu vou aqui. Nesse pedacinho, eu vou pegar um pincel menor, porque senão eu vou passar muito pra cá. Então, pego um titico. Vou subir bem de leve, ó. Aproveitar esse aqui, vou fazer aqui nesse cantinho. Fique. Voltar com outro pincel, pra terminar aqui esse lado. Tiquinho aqui, ó.
lavando. Lavei o pincel. E venho fazendo aquele esfumadinho. Como a tinta ainda tá úmida, né? A branca que eu passei, o fundo. Então, a gente ainda consegue, ó, esfumar sem precisar pegar branco novamente, ó. Chique. Agora, eu já vou passar aqui o fundo no olhinho. Na outra aula, já tá sequinho e a gente já termina ele. Passei muito diluente aqui, hein? Gosto de passar o diluente pra tinta correr melhor, tá? Sempre passo o diluente. Aí, esse olhinho eu vou fazer no tom azul. Então, eu vou usar o azul petróleo, o branco e o sépio. Vamos ver se vai ficar legal. Ó, pegar o 421, vou passar o branco nessa partezinha aqui menor. Olha ele, que ele tá meio durinho, que tava guardado. Vou olhar pra ele ficar mais molinho. Já vou fazer desse lado. Fazer o olhinho dele já, dela, né? Pra já ficar com cara de vida. Como falava minha mãe, Queca, faz logo esse olho pra mim, porque a mãe fica com medo desse bicho sem olho. Ah, velhinha. Aí eu fazia logo o olho pra ela, não ficar com medo dele. Ó, agora eu vou vir preencher total aqui com o petróleo, tá? Se você quiser fazer tomzinho de verde, também pode. Só mudar o azul pelo verde. Verde oliva. Ou o petróleo também fica muito bonito. Vou pegar um pincel menor, gente. Meu pincelzinho velho de guerra. É o mesmo 421, só que menorzinho. Esse é o número 2. 2 não, 4. A gente pega menor, porque o grandinho não dá pra gente fazer isso aqui, ó, direitinho, sabe? A curva. Como é um espaço pequeno, né? Então, pega o menor. Aí, vem e já preencho aqui também, ó. Pernilongo zanzando aqui no meu ouvido, que merece.
Meio crescendo os olhos. Faz tempo que eu fiz o olhinho azul, eu acho. Ah, esse tempinho. Muita calma, né? Pra fazer o olho. Ó, não vou usar o sépia, tá? Vou usar o preto, mas vou usar depois. Vou só deixar ele assim, preenchidinho. Aí, quando tiver seco, na outra aula, né, que eu voltar, já vai estar mais sequinho, aí eu venho com o preto. Vou pegar o branco e já vou fazer um ponto de luz aqui. Aí, fica assim essa aula. Vou fechar essa pra abrir outra. Vou fazer janta, que já é 6h40. E depois volto a gravar novamente a continuação. Beijos, fiquem com Deus. Até mais.